dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à parte 2 dessa aula de álgebra linear, onde nós vamos falar de matrizes arbitrárias e transformações lineares, na segunda parte dessa aula, onde apesar das tentativas mal sucedidas de calar minha pessoa, não conseguirão, não passarão, e eu continuarei a falar sobre essas matrizes, e hoje mais especificamente, na primeira parte nós vimos como conectar matrizes arbitrárias com transformações lineares entre somas diretas, espaços vetoriais específicos, né? E hoje a gente vai fazer isso para quaisquer dois espaços vetoriais dados. Então, antes de começar, eu vou fixar aqui algumas notações que a gente vai usar durante a aula, só para não ter que ficar repetindo toda hora. Então, para nós aqui, U e V são espaços vetoriais sobre um corpo arbitrário. Eu vou denotar por B uma base de U, que está indexada por esse conjunto J, tá? E eu vou considerar C uma base VI, com I pertencente ao I, indexada por I, uma base de V. Tudo bem? Então a gente vai usar esses dois conjuntos, que com certeza vão ter relações com os conjuntos que nós usamos pela soma direta e coisas desse tipo. A gente vai considerar os isomorfismos que a gente tem induzidos por essa escolha de base. Então a escolha da base B para o U induz esse isomorfismo, que basicamente conecta as coordenadas de cada vetor nessa base específica. Tá? Então aqui é o φJ é para o espaço U, que tem a base B, que está indexada por J, e o φI é o adequado aqui, é o análogo para o caso do espaço vetorial V, que tem como base o C, que está indexado por I. Certo? E aí, a gente denota aqui os vetores de coordenada, pode chamar matriz de coordenada ou vetor de coordenadas de um vetor U na base B. Claramente isso é a imagem inversa, aliás, não é a imagem inversa, é a imagem da função inversa aplicado no vetor, certo? Observe que se eu pego um vetor U qualquer em U, a imagem da função inversa aqui é precisamente as coordenadas desse vetor U na base B, já que esse isomorfismo trabalha com as coordenadas no corpo K, na verdade com uma sequência de elementos no corpo K, levando na combinação linear adequada aqui, como isso daqui está na soma direta, então esse cara aqui está bem definido dentro do espaço vetorial U, e a gente já sabe que isso daqui é um isomorfismo linear. E a mesma coisa serve para cada vetor Vzinho do Vzão. Tá? A gente vai denotar aqui por Vc a imagem inversa de V, a imagem pela função inversa dessa função, desse isomorfismo induzido pela base C, que está indexada por I. Tá? Então, para cada vetor V, a função inversa do φ aplicada em V basicamente é o vetor de coordenadas ou matriz de coordenadas na base C. Tá? Aqui a gente vai usar mais a terminologia vetor de coordenadas. Tá? Então, são notações básicas que a gente vai usar durante toda a aula, só para não ter que ficar falando toda hora sobre isso. E aí, relembrando o que a gente fez na última aula, nós vimos que cada matriz aqui, ó, é bom também a gente deixar claro que toda vez que eu usar a letra psi nessa aula, eu vou estar me referindo àquele isomorfismo que existe entre o produto direto do produto direto, que nós vimos na última aula, com o produto direto pelo produto cartesiano dos caras envolvidos. Então a psi aqui já é em relação a esse I e esse J que indexam as bases de V e U, né, nesse caso. Então aqui, lembra que essa função pega uma sequência αJ, onde cada αJ desse está no produto direto, e leva nessa sequência aqui, ó, αJ de I, com I e J pertencentes ao I cartesiano J. Nós já vimos na última aula que isso aqui é um isomorfismo, certo? É um isomorfismo de espaços vetoriais. Inclusive, isso mantém a soma direta da soma direta. Isso aqui, nós vimos que a imagem disso é precisamente a soma direta do cartesiano de I com J, certo? Pelo cartesiano de I com J, melhor dizendo. E a gente trabalhou, para relacionar no caso em que a gente trabalha com somas diretas, a gente trabalhou num subespaço vetorial adequado desse produto direto aqui, que é o espaço de todas as matrizes, que é o espaço das matrizes que a gente chamou informalmente de matrizes com colunas finitas. Né? Não é que as colunas são finitas, mas que em cada coluna a gente tem apenas uma quantidade finita de entradas diferente de zero. A gente denotou esse espaço assim, ó. A gente colocou um parênteses entre o I para dizer que em cada coluna J eu tenho apenas uma quantidade finita de índices I diferente de zero. Então, por isso que essa notação aqui é bastante adequada, né? Parece carregar o significado daquilo que a gente gostaria que ela carregasse. E nós definimos isso precisamente como uma imagem, isso daqui, ó,
que é precisamente a sequência de termos, onde o J varia livremente, mas no I, para cada J fixado, a gente tem apenas uma quantidade finita de entradas aqui dentro, diferente de zero, certo? Então nós vimos que uma matriz alfa está aqui, se somente se isso daqui acontece, né? Só para relembrar, se eu pegar uma alfa aqui, ó, descrita dessa forma, isso daqui pertence a esse espaço, nós vimos isso na última aula, só para relembrar. Se somente se esse conjunto aqui, ó, que a gente chamou de suporte de alfa em J, para cada J, que é por definição esse conjunto dos I's que variam em I, para os quais o alfa e J é diferente de zero, então o J está fixado aqui dentro. Isso aqui é finito para todo J pertencente a J. Tá? Então quando você olha para essa coluna, alfa e J com o I variando em I, essa coluna aqui, ela tem apenas uma quantidade finita de termos que são diferentes de zero. Tá? Então, esse espaço aqui vai cumprir um papel essencial. E aí nós vimos que, quando eu pego essa alfa nesse espaço, quando a gente pega um alfa nesse espaço, a gente introduz aqui uma transformação linear entre o subespaço, a soma direta do K em J, indo na soma direta do K por I, certo? De modo que a função faz o quê? A gente pega um beta aqui e leva em alfa vezes beta, que lembra, é basicamente você olhar para essa sequência. Aqui alfa I, eu estou denotando como a iésima linha de alfa, a gente fez isso na última aula, e a gente olha para essa sequência. A gente viu que quando o alfa não é tomado aqui, quando o alfa é uma matriz arbitrária, a gente não pode colocar a soma direta aqui. Aqui vai ser o produto direto mesmo. Mas se a gente trabalha nesse espaço especial das matrizes com colunas finitas, então a gente tem essa transformação linear. E aí a gente gostaria agora de ver como que uma matriz nesse espaço pode induzir uma transformação linear. Eu acho que eu chamei isso aqui de L-alfa, né? Acho que não foi de T-alfa, não. Acho que eu chamei de... Mas enfim, é que eu vou usar o T-alfa para outra coisa agora. Então assim, a gente quer saber agora como que a gente pode usar essa matriz para induzir uma transformação linear entre U e V, os espaços vetoriais originais, digamos assim. Nesse caso, olha só o cenário que nós temos. Um diagraminha aqui vai ajudar a gente a entender canonicamente como que a gente pode usar esse alfa, canonicamente nos fixar das duas bases, né? Mas não é canônico intrinsecamente não, é melhor nem usar essa palavra. Mas como que a gente pode usar de maneira sugestiva, digamos assim, essa L-alfa para criar uma transformação linear entre U e V induzida por ela, ou induzida por alfa, certo? Aqui vai ser fácil a gente completar esse diagrama, a gente quer encontrar isso daqui, né? Porque a gente tem isomorfismos aqui. Aqui eu tenho o φJ, que é um isomorfismo entre a soma direta de K. Aqui é o φ, desculpa, porque... não, é J mesmo. É J, tá certo. O J indexa uma base B de U, então é J mesmo. Então aqui eu tenho o φJ e aqui eu tenho o φi. Aqui eu tenho o φi. E ambos são isomorfismos. Então aqui é um isomorfismo e aqui também é. Então se eu quero usar o L-alfa, ou seja, o alfa, para induzir uma transformação linear aqui embaixo, basta eu tentar me aproveitar desse diagrama. Por que não definir o T-alfa assim? Eu quero encontrar essa transformação linear que eu vou chamar de T-alfa, né? A gente pode chamar essa transformação linear disso daqui, ó. Pega um vetor U, aí o que ele vai fazer? Primeiro eu jogo o U aqui, pela imagem inversa do φJ, a menos 1 de U. Tudo bem? Depois eu aplico o L-alfa. E depois eu aplico novamente o φi, certo? Eu aplico novamente o φi. Vocês vão de concordar comigo que isso aqui é uma transformação linear. É simples e muito fácil. Por quê? Porque T-alfa foi definido como a composição de 3 transformações lineares. E a gente já sabe que a composta de 3 transformações lineares é uma transformação linear. Então isso daqui claramente é uma transformação linear. Isso aqui é uma transformação linear. Certo? Então, agora, como que é a cara dessa transformação linear? Só para tornar em termos mais, digamos, familiares pra gente, isso daqui é o φi do... O L-alfa faz o quê? Ele pega o alfa e multiplica por esse vetor, que é o vetor de coordenadas de U em relação a B, pelo que nós definimos no início. Então, isso daqui é o U em relação à base B.
Tá? Então é isso que o T-alfa faz. Como é que você conecta U e V? Você pega o vetor U, a primeira coisa que você faz é olhar para o vetor de coordenadas dele em relação a B. Isso vai te dar um vetor no KJ. Depois você multiplica esse alfa, você multiplica o alfa por esse cara, tá aqui. Isso cai agora nessa soma direta, por I, e aí você aplica o φi de novo. Aí você cai em V agora. Tá? Então, isso daqui é uma transformação linear. E o que a gente acabou de fazer aqui prova esse lema aqui, ó, esse próximo lema. Que é exatamente o que eu escrevi. Se alfa é uma matriz nesse subespaço de matrizes com colunas finitas, então essa função, definida dessa forma, está bem definida, a gente acabou de ver como é que faz, e ela é uma transformação linear chamada induzida pela matriz alfa. Tá? Induzida pela matriz alfa. Então a demonstração aqui já foi provada. A gente acabou de provar ali atrás. É só olhar o que a gente fez. Tudo bem? Então, isso que nós fizemos até agora, o que nós conseguimos fazer? A gente conseguiu sair desse espaço de matrizes, que tem a ver com bases dos espaços vetoriais envolvidos, e viemos para cá, ó, por meio dessa função. Cada matriz alfa é levada na função T-alfa, que eu vou carregar essa notação aqui para o resto da aula. Tá? Então, isso daqui já é uma função. Isso aqui é uma função que eu acho que no nosso contexto aqui, a gente vai chamar de delta em algum momento. Tá? Então, isso aqui estabelece uma função entre esse espaço de matrizes e o espaço de transformações lineares entre U e V. O que a gente vai fazer agora é mostrar que essa transformação, essa função aqui, ela é uma transformação linear. É exatamente isso que a gente vai fazer. Tá? E aí fica simples, porque olha só, a gente vai usar o que a gente fez na última aula. Na última aula nós vimos que essa função aqui, ó, vimos que, vamos ver se a gente consegue fazer assim de um jeito mais categórico. Tem o jeito na raça mesmo, fazendo contaiada do inferno, mas vamos tentar fazer de um jeito categórico aqui. Você não precisa saber categorias não, tá? Mas vimos que essa função aqui é uma transformação linear. Opa, esse cartesiano J vai lá em cima. Vou tentar fazer de um jeito mais limpinho, sem muita sujeira. Vamos ver se sai. Se não sair, eu faço do jeito clássico mesmo. Então vimos que isso daqui é uma transformação linear. Esse L-alfa aqui é o que nós vimos aqui na abertura da aula, né? Eu chamei aqui de L-alfa. É essa função aqui, ó. Não, não é essa. Cadê? Tá em algum lugar aqui. Aqui, ó. É a função que pega o beta e leva no alfa vezes beta. Isso. Então a gente tem essa... Opa! Aqui não é U e V não, né? Aqui que tá o detalhe. Isso aqui não é U e V. Isso aqui é o KJ. Isso. E o KI. Aí agora a gente pode tentar usar os funtores. Como é que a gente pode trabalhar aqui, ó? A gente tem essa transformação linear. E aí olha só o que acontece. A gente sabe como φi. Vamos ver se a gente consegue, hein? φi do KI. Isso aqui vai em V. E o φj do KJ em V. Isso aqui são transformações lineares. São isomorfismos, na verdade, né? Mas por enquanto pode deixar transformações lineares. Então eu posso considerar o dual, né? O morfismo dual. Só que eu vou dualizar com relação a um dos espaços aqui envolvidos. Ó, porque eu quero, vamos ver aqui. Ó. Aqui é U, né? Isso aqui é U. Não, no outro lado que é U. Aqui é V mesmo. E aqui é U. Essa função aqui, ó, que eu vou chamar φj estrela, que sai do home, lembra que é invertida a coisa, né? Então home do K, o V está fixado, então aqui tem o U e o V, indo no home do KJ V, certo? Que faz o quê? Pega um F, então o F vai de U até V, aqui ele inverte a seta, né? Então isso daqui é o φj, ou F composto, não, F composto com φj. Vamos lá, isso, F composto com φj. Na primeira aula que nós vimos sobre o espaço de transformações lineares, nós vimos que isso daqui é uma transformação linear. Aqui eu vou precisar que isso seja um isomorfismo, tá? Então, como isso daqui são isomorfismos lineares, a gente vai escrevendo e aí a gente volta aqui e vai escrevendo melhor, né? Então, são isomorfismos lineares. Então, olha só o que acontece. Essa coisa aqui, que é o induzido, né? Lembra do funtor lá que induz, a paradinha? Então, o V está fixado à direita e ele inverte as setas aqui, ó. Isso daqui é um isomorfismo
K linear. Tudo bem? Agora, então assim, eu quero... A minha ideia é escrever esse delta como uma composição de 3 transformações lineares em que apareça o L. Então assim, a gente está querendo escrever o delta, deixa eu fazer um rascunho aqui do lado, ó. Eu tenho aqui o K e J, e aqui do lado eu tenho home entre U e V. Certo? Então assim, aqui está o delta. Mas eu quero quebrar esse delta em pedaços. Então assim, eu estou saindo daqui, por meio do L, ó, por meio do L, eu saio daqui e venho para esse home aqui. Ó. Home, K, KJ, KI. Certo? Aí, bom, isso aqui é o L que faz. Aí agora, apareceu esse cara aqui, tá vendo? Ele ainda não é o cara adequado, porque assim, eu preciso... Aqui eu tenho uma coisa que é a inversa desse cara. Só porque eu estou construindo aqui com vocês para não... Eu não quero cuspir o resultado aqui para vocês. Eu quero ver que vocês... Algumas vezes eu quero que vocês assistam o raciocínio sendo feito. Então aqui, ó, a gente tem esse morfismo aqui. Essa transformação linear. KJV, que pega... aqui é a inversa disso, né? Porque o morfismo, a transformação sai desse para esse. Só que eu tenho um contrário aqui. Por isso que eu preciso que isso aqui seja um isomorfismo linear para eu poder falar da inversa. Então isso aqui é o φ estrela J a menos 1. Beleza, bonitinho aqui. Agora falta eu conectar esses dois. Ó. Observe que o que eu tenho em comum aqui é esse. Ó. E aqui a gente vai usar um resultado que eu não provei com vocês, mas que é bastante similar. Tá? Eu vou até comentar ele aqui com vocês aqui desse lado, eu vou deixar como exercício para vocês. Mas é absurdamente similar ao que nós fizemos quando eu fixo o espaço vetorial da direita. Porque eu provei um resultado para vocês, o home, deixando fixo o espaço vetorial da direita e variando o da esquerda. A gente pode fazer o contrário também. Então eu já deixei aqui para vocês como exercício. Ó. Se a gente tem U, um espaço vetorial, que você vai considerar ele fixado aqui, e o V e V' espaços vetoriais arbitrários, quaisquer. O U também pode ser qualquer, né? Mas a ideia é que ele está fixado aqui. Cada transformação linear entre V e V' vai induzir, quando você fixa o U primeiro, aqui no espaço vetorial que está no domínio e varia no segundo, a função que você obtém aqui associada a F não inverte a ordem da seta. Tá? Então aqui continua V e aqui continua V'. Isso aqui está bem definido, ó, porque se o lambda sai de U para V, como F vai de V para V', essa composta vai de U para V'. Composta de transformação linear ainda é transformação linear, então F barra está bem definido. E é fácil você provar que isso daqui é uma transformação linear, que a gente chama de induzido, né? A induzida por F. Então, aí isso também tem uma propriedade, tem um comportamento funtorial. O induzido da identidade é a identidade do induzido. E se você pega a composta do induzido, o induzido da composta é a composta dos induzidos. Tá? E por fim, se você tem um isomorfismo, então o induzido também é um isomorfismo. Então aqui você pode pensar nesse como um funtor, para quem está familiarizado com um pouquinho com categorias. Assim como anteriormente a gente, com o V fixado, considerou esse funtor, a gente pode inverter aqui agora e deixar livre o espaço vetorial que está no contradomínio e fixar esse espaço que está no domínio. Então aqui você tem os espaços vetoriais sobre K, em geral é descrito assim, essa categoria, né? Que faz o seguinte. Aqui, cada objeto V, cada espaço vetorial é elevado nesse espaço vetorial, certo? E cada morfismo F de V em V' é elevado no F barra. Tá? Não vou escrever tudo de novo aqui não. Então, essas continhas aqui, o item A, você está definindo o funtor. No item B e o C, você prova que de fato essa aplicação de categorias é um funtor. São essas duas condições aqui para uma aplicação de categoria ser considerada um funtor. Nesse caso é um funtor covariante, porque a ordem das setas aqui não é alterada. Tá? O objeto aqui, o F bar conecta o objeto associado ao primeiro e depois associado ao segundo, sem inverter a ordem. Então esse funtor aqui é covariante. E aí a gente pode voltar para o nosso problema aqui. Falta a gente conectar esses dois espaços aqui, ó. Então, conforme eu estava dizendo, a gente tem alguém em comum aqui, ó, no KJ, na primeira parte. Então, a transformação que eu vou usar aqui, ó, é essa. Eu consigo uma transformação que conecta o KI com o V. É justamente o φi.
Então aqui eu vou colocar exatamente o induzido pelo φ com relação ao KJ, obviamente. Tá? Com relação ao KJ. Então aqui é o φ barra. Então, se eu quero mostrar que essa delta é uma transformação linear, basta eu mostrar que delta é precisamente a composição dessas três transformações lineares. Porque a gente já sabe que isso daqui é uma transformação linear e que esses dois caras são transformações lineares também. Tá? Então só preciso mostrar que delta é a composição de todas essas coisas. Então fica fácil. Porque olha só, observe o seguinte. Acho que faltou eu escrever, né? Eu só escrevi aqui, mas não escrevi na escrita aqui. Então assim, eu posso completar assim. Então isso daqui é um isomorfismo linear e vou considerar aqui φ e barra, que sai do home o fixado ali é o KJ, né? Então sai na primeira parte KJ, KI, indo no home do V. Não, KJV, isso. O KJ está fixado na esquerda. KJV, né? Exatamente o que está aqui. KJKI, KJV. Certo? Então, temos essas transformações lineares. Isso aqui também é um isomorfismo linear, né? Se você estivesse escrevendo um livro, algumas notas, aí você poderia melhorar essa escrita dizendo que, como isso aqui acontece, então FJ, estrela e Φ barra são isomorfismos lineares. Não precisa falar que isso é um isomorfismo linear e depois isso é um isomorfismo linear. Né? Fica uma coisa meio... não é redundante, mas fica repetitivo. Mas é só vocês fazerem a correção aí no caderno de vocês, se vocês estiverem copiando. Então agora sim a gente tem condições de provar essa composição. Vou mostrar então para vocês que delta é igual a composição, vamos lá, φJ estrela menos 1, φJ estrela A menos 1, composto com o Φ barra, composto com o L, que a gente viu na aula passada. Certo. Então vamos provar isso. Bom, o domínio em comum aqui é uma matriz com colunas finitas, né? Então vamos pegar aqui alfa, para testar essa igualdade. Seja alfa pertencente a esse espaço. Então, o que vai acontecer? Assim. É só a gente olhar para o que foi feito aqui atrás, né? Vamos olhar aqui atrás. Ó. A gente viu o T-alfa em termos dessas funções. Ó, o T-alfa é a composição do Φi com L-alfa com Φj menos 1. É isso, né? Então, olha só o que vai acontecer. Opa, aqui, ó. Então, assim... O delta de alfa, nós já vimos, bom, isso por definição é o T-alfa. Aí quando a gente definiu o T-alfa, né, a grande motivação, nós vimos que isso era o Φi composto com... Ei, gente, eu vou esquecer de novo. Com L-alfa do Φj menos 1. Será que é isso? Vamos lá atrás de novo, acho que é. Φi, L-alfa, Φj menos 1, isso. Agora, olha só. Isso daqui... é precisamente, lembra que o Φj, o Φj estrela menos 1 é a mesma coisa que o Φj a menos 1 estrela. Então isso daqui, ó, essa função, ela faz o quê? Ela compõe isso com o Φj a menos 1. Então isso daqui, por definição do induzido, é o Φj a menos 1 estrela dessa coisinha que está ali dentro. Φ e L alfa. L alfa. Se às vezes fica igual um J, né? Ele confunde vocês. Isso. Certo? Então, agora, isso daqui, de novo, né? O induzido tem esse bom papel, por conta da terceira propriedade que nós vimos, que preserva isomorfismos. A inversa do induzido é o induzido da inversa. Então, isso daqui é exatamente o induzido do Φj, elevado a menos 1, né? A inversa disso. Aplicado em quem? O Φi composto com L-alfa é exatamente o Φ barra do L-alfa, certo? Foi o que a gente acabou. O L-alfa é o L de alfa. E o Φ barra de uma função faz exatamente isso. Pega o Φi e compõe com a função que está aqui dentro. Agora, isso daqui é precisamente o que nós vimos. É precisamente o que está na afirmação. É a composição disso com isso em alfa. Então acabou. Para qualquer alfa, delta de alfa é igual a essa composta em alfa. Então, como esses três caras são transformações lineares, a composta continua sendo uma transformação linear. E fim de papo.
e acabou. Então, essa conexão que existe entre as matrizes com colunas finitas e o espaço de matrizes entre U e V, fixadas as bases, né, com essas cardinalidades, nos dá uma transformação linear. Dá para fazer isso de um jeito mais rápido, se vocês quiserem. Tá? Se você quiser provar mais rapidamente que isso daqui acontece, ó, na raça, seria uma demonstração típica de álgebra linear. Dá para você provar também, usando a definição que nós demos. Não tem que fazer desse jeito que eu fiz. Eu gosto de fazer desse jeito só para mostrar para vocês os apelos categóricos que aparecem, como você brincar com os morfismos, com os induzidos. Isso é muito importante. Em alguns momentos você não consegue demonstrar de outro jeito sem isso daqui, né? Dependendo do contexto matemático onde você está. Então, tudo que eu puder fazer para induzir vocês a se familiarizarem o mais rápido possível com a teoria de categorias, eu vou fazer. Então tá. Então, assim, sabemos como sair daqui, como que uma matriz induz uma transformação linear. A pergunta que a gente faz agora, então, essa direção aqui está ok. A pergunta que a gente faz é, será que tem como fazer o processo inverso? Ou seja, será que uma transformação linear induz uma matriz aqui? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer. E a resposta é sim. Esse conceito é largamente conhecido como matriz de uma transformação linear. Claro que com as bases fixadas. Então tudo isso que nós vamos fazer aqui não vai ser à toa que vai aparecer os termos B e C, porque são as bases, porque para você falar de uma matriz de uma transformação linear, você tem que falar assim, matriz em relação a quais bases, né? Você tem que fixar um sistema referencial aí no ambiente onde você está. Então o que acontece? Mas como é que a gente constrói essa matriz de um jeito canônico? Vamos partir então de uma transformação linear e a gente vai ver como construir canonicamente, que eu falo assim, de um jeito sugestivo, alguém que está aqui em termos das bases escolhidas. Então lembra que a gente tem uma base, né? Nós estamos trabalhando com bases fixadas, uma base, por exemplo, UJ, com J variando em J, uma base de U. Isso aqui é uma base de U. Então assim, vamos tentar, através desse cara aqui, construir um termo que minimamente se pareça com essa coisa. Então a gente precisa que as somas diretas de alguma forma apareçam, né? Uma maneira de fazer isso é o seguinte, eu posso olhar para cada J aqui, para cada J pertencente ao J, a gente pode olhar para o T de UJ, certo? Isso daqui está em V, certo? O T de UJ está em V. E como é que a soma direta aparece na história? Se o T de UJ está em V, lembra que a gente tem esse isomorfismo aqui, ó, entre a soma direta do K em I sobre V. Então, se eu olhar para a matriz de coordenadas desse vetor com relação à base C, porque a base C está indexada por VI, né? Desculpa, indexada por I. É uma base de V isso daqui. Então eu posso olhar para isso daqui agora, para a matriz de coordenadas, ou vetor de coordenadas, de T ou J, com relação a C. Isso daqui nada mais é do que o φI, né? Isso aqui é um I. φI a menos 1 do T de UJ. Certo? T de UJ. Então, e essa coisa aqui está onde? Mora aqui, ó, no KI. Certo? Agora, o que acontece se a gente olhar para todos esses caras, para a sequência de todos esses caras? Eu vou ter esse objeto aqui, ó, esse ser. A sequência de todos os vetores coordenados. Dos caras da base. Com J pertencente a J. Então isso aqui está onde? Cada termo da sequência está aqui, ó, no KI J. No KI, aqui soma direta e depois o produto direto por J, certo? Só que eu quero que isso caia nesse espaço, para ter um convívio melhor com esses elementos. Então basta eu aplicar o isomorfismo. Basta eu aplicar aquele isomorfismo psi, que eu deixei fixado no início da aula, que nós trabalhamos na última aula. Quando eu aplico o psi nisso, é exatamente isso que a gente vai chamar da matriz de T em relação às bases B e C. Vai ser o psi desse monstrinho aí. T de UJ na base C. Agora essa sequência com J pertencente a J. Tá? Então isso daqui, por definição, já que esse termo está aqui, por definição, isso está aqui. Ó. Porque esse espaço aqui, com esse parênteses entre o J, é exatamente definido como a imagem
pelo isomorfismo psi desse espaço aqui, né, que dá a ideia das colunas finitas, de ter para cada coluna só uma quantidade finita de termos diferente de zero. Tudo bem? Então, assim, a gente já tem uma função razoavelmente assim, bem definida. E, em certo sentido, eu não diria canônica, mas fixadas as escolhas da base, o resto é meio canônico. Como que você vai indo, né? É meio que é uma calha que te leva para onde o único lugar que você poderia ir mesmo, com as informações que a gente tem. Então isso determina uma função que a gente vai chamar de epsilon, em homenagem aos nossos analistas. Não tem nada a ver com nada aqui, mas só porque a outra foi delta, né? Então a gente tem definido aqui o que é uma função. A gente tem definido então uma função clássica induzida pela escolha das bases, obviamente, que leva cada transformação linear T nisso que a gente chamou de matriz de T em relação às bases B e C. Tá? Então essa coisa aqui vale muito a pena registrar o nome. Isso aqui é o que a gente vai chamar então de matriz de T em relação... É muito importante falar das bases porque não é uma coisa intrínseca, né? A gente precisa de escolher as bases em relação às bases B e C de U e V. Determinando... Isso aqui depende das bases e até da maneira como você indexa, né? Se você indexar de um jeito diferente, você pode pegar a mesma base e indexar por meio de uma permutação de outra forma. Então isso vai mudar a matriz também. Então isso aqui, se a gente fosse rigoroso, teria que falar matriz de T em relação às bases indexadas B e C. Mas tendo ficado subentendido isso, a gente não precisa também ficar pesando muito as notações. Então temos essa função. Então ao mesmo tempo que a gente tem uma função que sai das matrizes com colunas finitas para o espaço de transformações lineares, a gente tem essa função que, assim, pelo menos em termos de direção, tem um caminho contrário, né? Se faz o contrário ou não é algo que a gente tem que provar ainda. E aí, só para descrever essa matriz em termos mais familiares, ó, esse termo aqui, estando naquele espaço, KIJ, né, onde no I você tem um parênteses, isso aqui pode ser escrito assim, dessa forma, né? Beta IJ com I e J pertencentes a I cartesiano J. Em particular, a gente pode escrever esse cara num formato assim. Só que aí, o que acontece? Ó? Por definição, isso aqui vai fazer o quê? Ó? Se eu aplicar psi a menos 1 em ambos os lados, vamos ver o que vai acontecer. Ó. Psi a menos 1 do TBC, isso é o psi a menos 1 dessa sequência, certo? Beta IJ, I e J pertencente a I cartesiano J. O psi a menos 1 aqui nesse caso, ó, pela igualdade dessa matriz, já que o T é isso, quando eu aplico o psi a menos 1 aqui, vai sobrar só essa coisa que está aqui dentro, né? Então vai ficar isso daqui, ó. T U J C, na base C, com J variando em J. E aqui desse outro lado, lembra que a inversa da psi faz o seguinte, ó, eu vou ter o quê? Eu vou ter a sequência beta IJ com I pertencente ao I só, e depois J variando em J. Até isso que a psi a menos 1 faz. E aí, como eu tenho essa sequência variando em J e essa sequência variando em J, necessariamente os termos correspondentes vão ser iguais. Então, o jésimo termo dessa sequência é isso daqui, ó. E o jésimo termo dessa sequência é isso daqui, ó. Beta IJ, I pertencente ao I. Certo? Então, o que acontece? Isso aqui serve para todo J pertencente ao J, né? Só que dizer que a matriz, que o vetor de coordenadas do TUJ é isso, é dizer exatamente que o T de UJ é só você aplicar agora o morfismo, a transformação linear φi. A φi. Isso daqui é o φi a menos 1 do TUJ, certo? Essa coisa aqui, ó. Isso daqui, pela definição de vetor de coordenadas, é o φi a menos 1 do vetor TUJ. Então, se eu aplico φi em ambos os lados, some o φi a menos 1, fica só o TUJ. E do outro lado, por definição do φi, que associa a essa sequência a combinação linear induzida por ela, isso é a combinação linear com I variando em I do beta IJ VI. Então isso quer dizer que a matriz de T em relação às bases B e C coletam exatamente os coeficientes da combinação linear.
Certo? Não é de se espantar, até mesmo pela forma como nós construímos. Mas digamos que numa abordagem mais clássica seria assim que nós definiríamos a matriz da transformação linear, e aí a gente concluiria que ela satisfaz isso, mais essa coisa aqui que a gente usou para definir. Mas a gente definiu desse jeito, que para mim pareceu um pouco mais natural para pensar numa associação entre espaços de transformações, entre o espaço de transformações lineares e o espaço de matrizes. E aí a gente conclui que essa coisa aqui satisfaz aquilo que a gente esperava que a matriz de uma transformação linear satisfizesse. E aí, se a gente olhar então para a matriz T em relação a BC e multiplicar pelo vetor EJ, bom, isso daqui está nesse espaço, né? Está nesse espaço. E o EJ, a gente está considerando como os EJ são os caras da base canônica da soma direta por J. Certo? E a gente já viu que isso daqui me dá exatamente a J-ésima coluna dessa matriz. A J-ésima coluna dessa matriz é exatamente isso daqui. Ó. Já que a escrita dela foi dada dessa forma, a J-ésima coluna você fixa o J e faz o I variar tranquilo. Só que isso daqui é precisamente a matriz de coordenadas, né? Tá aqui, ó. É a matriz de coordenadas do TUJ com relação à base C. Aí isso acontece então para todo J pertencente a J. Tá? Então a gente tem essa equação bonita. E na verdade não vale apenas para os caras da base canônica, a gente consegue estender isso para quaisquer vetores que a gente vai ver nessa proposição. Mas aí para ficar mais fácil a demonstração da proposição, a gente vai provar logo esse teorema, que basicamente já chuta a porta, logo quebra tudo, e fala que essas duas associações que nós fizemos são isomorfismos lineares e uma é inversa da outra. Tá? Então, o processo de associar cada matriz a uma transformação linear entre U e V dessa forma é um isomorfismo linear. E a inversa desse isomorfismo linear é justamente, o processo inverso é justamente você associar a matriz de uma transformação linear. Tá? Então a gente vai provar que essas duas coisas são isomorfismos lineares. A gente só precisa provar, bom, a gente já provou que delta é uma transformação linear, isso nós já fizemos. A gente só precisa provar que as duas composições aqui dão a identidade, porque caso isso seja verdade, né, provado isso, a gente vai saber então que a função inversa de delta é essa epsilon, e como delta vai ser um isomorfismo linear, a inversa de qualquer isomorfismo também é uma transformação linear, nós já vimos isso. Né? Então, só relembrando, nesse lema aqui, a gente provou que essa função é uma transformação linear, então o espaço já foi dado. Nesse lema aqui, a gente já provou que essa delta é uma transformação linear, então a gente só precisa provar que as compostas dão a identidade. Então, só para deixar registrado, já sabemos que delta é uma transformação linear. Bom, vamos provar que as composições são as identidades adequadas. Eu vou começar por essa daqui. Ó. Epsilon bola delta é a identidade desse espaço aqui. Então o que a gente tem que provar? Eu tenho que pegar então uma matriz qualquer, com colunas finitas, seja alfa então. Se precisar colocar os índices, as entradas, já deixa aqui logo. Né? Talvez não precise. Eu vou pegar então uma matriz com colunas finitas. A gente tem que mostrar que epsilon bola delta de alfa é a identidade. Né? Então, assim, o que é epsilon bola delta de alfa? Só para deixar explícito. Então, epsilon bola delta de alfa é a função epsilon aplicada no T alfa, que o epsilon, então, é a matriz de T alfa com relação a BC. A gente quer mostrar, então, que a matriz de T alfa com relação a BC é justamente a identidade. Né? Mas como é que foi definida essa matriz? Isso daqui é igual a psi dessa sequência aqui. Ó. A matriz T alfa de UJ com relação à base C, né? Porque T alfa de UJ está em V. Isso aqui com J variando em J. Tá? Então é interessante que a gente conheça cada elemento desse individualmente. Então deixa eu fazer um rascunho aqui, depois a gente continua a igualdade. Olha só. Para cada J pertencente a J, olha só. O que é o T alfa de UJ? Isso aqui é o alfa. Bom, a gente faz o que primeiro? A ideia é você pegar a matriz alfa e multiplicar pela matriz de J, aliás, o J com relação a B. Aí você aplica o φ nisso, né? É assim que o T alfa é definido.
É assim que é definido. Só que olha só o que isso vai dar. Isso é φ de quê? Alfa vezes o J, a matriz de UJ com relação à base B, olha aqui, ó. UJ com relação à base B é exatamente o φJ a menos 1 do UJ. φJ é exatamente as combinações com relação a esses termos, né? Então, como o φJ do EJ é UJ, porque eu tô trabalhando em cima dessa base, isso aqui é o JS no vetor canônico. Então, isso daqui é o φ do alfa vezes o EJ. Aí a gente já provou isso daqui em algum lugar, foi na aula passada, deixa eu relembrar com vocês aqui. Olha aqui, ó. O alfa vezes EJ com J variando em J, quando eu aplico psi nisso, isso vai resultar exatamente no alfa. É isso que a gente vai usar aqui agora, tá? Isso que a gente vai usar. Porque, olha só, que vai para todo J, né? Então vamos voltar aqui, ó. Parece que vai ficar feio, mas no final vai ficar tudo bonitinho, ó. Vamos lá. Isso aqui então, ó, eu tenho um J variando aqui fora. Aí aqui eu tenho a matriz do T alfa UJ em relação a C, né? Isso é precisamente a imagem pela função inversa do vetor T alfa UJ. T alfa UJ. É muito parênteses, né? Psi aqui. Então, isso daqui, ó, só para eu ganhar um pouquinho de tempo com vocês, isso daqui, já que o T alfa UJ é φ disso, φ é um isomorfismo, né? Então eu posso pegar esse cara aqui e jogar aqui do outro lado. Então, φ a menos 1 disso é precisamente isso. Agora é o termo mesmo alfa vezes o EJ, o produto da matriz alfa com o vetor EJ. Então aqui, ó, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, para não ter que escrever isso tudo de novo, essa coisa aqui é alfa vezes o EJ. Então eu tenho a sequência alfa EJ com J variando em J, e usando a proposição que nós provamos na última aula, a gente viu que isso daqui é precisamente o alfa. Tá aqui, ó, deixa eu só repetir com vocês de novo aqui, ó. Só mostrar. A gente provou isso na última aula, tá aqui. Aqui não precisa nem estar com coluna finita, né? Vale sempre. Vale independente do que você tá trabalhando. Aliás, é o item C, né? Independente da matriz que você pegue, vale essa identidade, essa igualdade. Tudo bem? Então, opa, tem que ir para outra aula. Isso. Então, provamos que epsilon bola delta de alfa é igual a alfa. Tá? Agora a gente tem que verificar a outra composição. Delta bola epsilon tem que ser igual à identidade, o epsilon sai do home, né? Então, isso tem que ser, pegando aqui, ó, home de UV. Então, agora eu tenho que pegar uma transformação linear qualquer e provar que é composta aí da função identidade, né? Então, o que é, só para a gente saber direitinho, então, o que é o delta bola epsilon de T, né? Então, assim, o delta bola epsilon de T é o delta, o epsilon leva na matriz da transformação linear em relação a essas bases. E o delta pega a transformação linear associada a isso, que é o que a gente chamou de T com esse índice, né? Vamos pegar, acho que se pegar um S aqui vai ser melhor, só para não ficar T com índice T, não tem problema, mas S aqui, deixa eu botar um S aqui também. S aqui, o S. Então isso daqui vai ser a transformação linear associada a isso daqui, ó. Associada a isso daqui, certo? Beleza. E aí eu quero provar que essas duas coisas são iguais, né? Que isso é igual a S. Essa é a pergunta. Então, como isso é uma transformação linear de U em V e isso também, basta que essas duas coisas sejam iguais numa base de U. Bom, a gente tem a base B, que é a base em que as coisas estão dependendo aqui. Então, basta a gente verificar que para cada J, essas duas coisas se igualam no UJ. Então, para todo J pertencente a J, temos o que vai ser o TS BC aplicado no UJ. Isso daqui, essa transformação linear induzida por essa matriz faz o quê? Ela pega essa matriz, multiplica pelo vetor UJ na base B, certo? No vetor de coordenadas UJ na base B, só que isso tem que retornar para V, né? Então a gente aplica aqui o φi a menos 1. Aliás, a gente aplica o φi, né? Isso, a gente aplica o φi. Vamos relembrar aqui como é que a T alfa é definida. Tá em algum lugar aqui. Isso. Ó. Φi alfa vezes o vetor na base B. Então, foi exatamente o que a gente fez. Aí agora, o que a gente vai fazer? Isso é o φi
da matriz de S com relação a BC. E aqui, ó, a gente já usou isso hoje. A matriz de coordenadas do UJ na base B, a base B é formada pelos UIs. Então isso daqui é a matriz EJ. E aí nós já vimos anteriormente numa observação, que eu até deixei anotado aqui para não esquecer de falar com vocês, porque a gente vai usar. Olha aqui, em algum lugar, vamos ver. Ó, a gente mostrou que a matriz de uma transformação linear na base B e C multiplicado pelo vetor canônico é exatamente a imagem dessa transformação linear aplicada no vetor U com o índice exatamente esse J. A matriz disso, né, o vetor de coordenadas em relação à base C. Então, usando essa última igualdade que nós fizemos, a gente mostra que isso daqui é igual a φi de a matriz do S de UJ na base C. Na base C. Só que isso aqui dentro, por definição, então tem o φi aqui, por definição, a matriz de um vetor com relação à base C é o φi a menos 1 desse vetor. Certo? O φi é a função que dá as coordenadas. Então olha aqui, ó. Isso é φi de φi a menos 1 do S de UJ, que é o S de UJ. Então olha o que acontece. Essa transformação linear que é definida em U e essa são iguais numa base de U. Então, como se trata de transformações lineares, só para deixar claro, como isso daqui é uma base, então, o que nós provamos com isso? Que a matriz T associada que a transformação linear T associada à matriz de S em relação a BC é justamente a transformação linear S. Só que, de novo, isso daqui nós já vimos que é exatamente o delta bola sigma de S. Então a gente tem essa igualdade. Isso fecha a demonstração de que essa composição é a identidade. Isso, delta bola epsilon é a identidade. Então delta bola epsilon é a identidade, epsilon bola delta é a identidade. Então isso já prova, por exemplo, que delta é um isomorfismo linear, porque delta é uma transformação linear bijetiva, foi o que a gente acabou de provar. Então ela é um isomorfismo linear. E como um bom isomorfismo linear, a inversa dela também é um isomorfismo linear. Então nem precisa provar que essa construção da matriz de uma transformação linear é uma transformação linear, porque isso sai direto desse teorema, tá? Já que delta é um isomorfismo linear. Então fantástico, então está feita a conexão mais geral possível entre o espaço vetorial das transformações lineares entre U e V e esse espaço de matrizes adequados. Tá? Então isso fecha a demonstração desse belo teorema. E aí, como um corolário, é claro que a gente tem que... Eu estou evitando falar o máximo que eu posso, por enquanto, de dimensão finita, para ver o que a gente consegue em dimensões arbitrárias, mas é claro que a principal motivação e aonde a gente vai mais usar esses resultados, na prática, são em espaços vetoriais de dimensão finita. E em dimensão finita, esse resultado pode ser traduzido dessa forma. Tá? Ele pode ser traduzido dessa forma aqui. Porque, olha só, quando eu assumo que esse espaço vetorial tem dimensão finita, é só provar mesmo que esse espaço de matrizes é exatamente aquele espaço, né? Então aqui eu estou trabalhando, por exemplo, se a dimensão de U é N e a dimensão de V é M, então aqui eu estou trabalhando num caso em que o I é 1 até M e o J é 1 até N. Certo? Então esse espaço aqui, ó, K, I, J, o que ele vai ser? Isso daqui é a mesma coisa que o psi, lembra aquele isomorfismo, do K, I aqui em cima, e o J aqui em cima. Aqui com soma direta e aqui com produto direto. Só que o J é finito, então o produto direto na cardinalidade de J é a mesma coisa que a soma direta, porque o J é finito. Então isso vai ser psi do K, I, soma direta também por J, mesma coisa. E nós já vimos que aquele isomorfismo leva a soma direta da soma direta aqui, ó, no K, soma direta com IJ. Certo? Só que esses caras aqui são finitos. Isso daqui é a mesma coisa que o K e J, I cartesiano J mesmo. Porque o I cartesiano J é finito. Só que esse espaço aqui, ó, com o I de 1 até M e o J de 1 até N, por definição é esse espaço aqui. É o espaço de matrizes N por N, da forma como a gente está mais habituado em casos finitos. Tá? Então só precisa provar essa igualdade. Só precisa provar essa igualdade, tá? Para reler esses isomorfismos dessa forma, de uma maneira mais clássica, de uma maneira mais padrão, digamos assim. Tá? E essa igualdade de dimensões aqui também é bem fácil.
Porque pelo que nós vimos aqui, a gente tem esse isomorfismo, né? A gente tem esse isomorfismo. Então, esse isomorfismo está me dizendo que o espaço de transformações lineares é isomorfo ao espaço de matrizes M por N, que a gente já sabe que tem dimensão M vezes N, ou N vezes M, da forma como você preferir. Então, a gente vai ter essa igualdade. A dimensão do espaço das transformações lineares entre U e V é a dimensão de U vezes a dimensão de V. Certo? E aí, como uma última proposição, a gente tem essa igualdade aqui, voltando para o caso geral, sem dimensão finita, a gente tem essa igualdade clássica que determina, né, que é uma das principais razões de se trabalhar com uma transformação linear, com a matriz de uma transformação linear. Se você quiser dar um tratamento matricial para uma transformação linear, a ação que ela gera, ou a ação que ela produz no espaço vetorial que está no domínio, é a mesma coisa que se você quiser saber o que é T de U, se você quiser trabalhar matricialmente com isso, basta você descobrir qual é a matriz de T de U em relação à base dessa forma. Pega a matriz de T em relação a BC e multiplica pelo vetor de coordenadas de U em relação a B. Tá? Então essa igualdade aqui agora sai fácil. Daria para fazer sem um teorema também, só que a gente acabaria provando um pedacinho do teorema no meio dessa proposição. Então não precisa da gente fazer isso, né? Então como é que a gente prova esse resultadinho aqui? É bem legal. Observe, sai um pouquinho rápido. Observe que T de U é a mesma coisa, pelo resultado anterior, que delta bola sigma de T aplicada em U, certo? E isso daqui, vamos lá, é o T, tá. Bom, eu vou usar essa T com esse negocinho aqui, ó, TBC, certo? T com esse índice TBC aplicada em U. Tudo bem? Por causa disso. Aí, por definição, o que é o T alfa de U? O que você vai fazer? Você vai pegar a matriz, né, o alfa que está aqui embaixo, multiplicar pela matriz ou pelo vetor de coordenadas de U em relação a B, e depois você aplica o φ nisso. O resultado disso é uma matriz, você quer que ele volte a ser um vetor no espaço original, então você aplica o φ nisso. Então a gente tem essa igualdade. Agora, jogando esse φ para o outro lado, a inversa dele, já que ele é um isomorfismo, né? Então, isso nos diz que o φ a menos 1 do T de U é igual à matriz de T em relação a B e C, multiplicado pelo vetor de coordenadas de U na base B. Só que isso daqui, por definição, são as coordenadas de T de U na base C. Então, a gente tem essa igualdade. Tudo bem, pessoal? Então, isso encerra a nossa aula de hoje. Isso encerra esse resultado. E aí, só um último comentário. Para motivar a próxima aula, a gente vai ver que essa igualdade aqui, e esse comportamento bonitinho, né, da dimensão do espaço de transformações lineares ser igual ao produto das dimensões, isso sim é um privilégio dos espaços vetoriais de dimensão finita. Na próxima aula, a gente vai tentar desenvolver algumas técnicas para mostrar para vocês que quando a gente está em espaços vetoriais de dimensão infinita, esse espaço de transformações lineares aqui, especialmente se o U tiver dimensão infinita, isso fica muito grande. De modo que a dimensão de U multiplicado pela dimensão de V não dá conta, esse cardinal não dá conta de cobrir todas as possíveis transformações lineares entre U e V. Tá? Isso mostra o quanto que espaços vetoriais de dimensão infinita podem ser delicados. E aí muitas vezes você precisa, se você estiver sobre os reais, por exemplo, você precisa lançar mão de outras ferramentas topológicas e outras coisas mais para poder lidar com essas questões, inclusive essa noção de base de Hamel, que é a base que a gente trabalha, né, a base clássica, ela eventualmente pode ser substituída por bases que permitam falar de somas infinitas, onde você tem uma noção de convergência, então tem tudo isso. Então na próxima aula eu quero mostrar para vocês como que espaços vetoriais de dimensão infinita podem se comportar de maneira muito louca nesse ambiente onde nós estamos falando de espaço de transformações lineares e do dual algébrico. Tá? Mas é só um convite para vocês assistirem a próxima aula. E por hoje a gente termina. Que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.